Então vamos começar contextualizando o pessoal que perdeu a última aula. Na aula passada, nós vimos uma grande virada no ministério de Jesus. Até aqui, o ministério de Jesus acontecia na região da Galileia. Mas, depois de cerca de 2 anos e alguma coisa, de ministério público, Jesus decide firmemente deixar a Galileia em direção a Jerusalém. É uma decisão até um pouco surpreendente, porque nesse momento do ministério de Jesus a gente já começa a ver algumas perseguições, algumas oposições, alguns inimigos se organizando, mas Jesus ele não vai fugir desse confronto então, e ele decide ir em direção a Jerusalém. E então nós começamos na aula passada aquilo que tem sido chamado aí pelos estudiosos como a última viagem de Jesus. Apesar desse nome de viagem, nós vimos que isso não foi propriamente, esse trajeto não foi propriamente uma viagem no sentido de saiu de um lugar e chegou no outro. Não foi um percurso linear. Da Galileia, de Cafarnaum até Jerusalém, são aproximadamente 200 quilômetros. Dava para fazer com uma semana. Mas Jesus vai gastar alguns meses nesse trajeto. Não foi isso que a gente viu? Não sabemos exatamente quanto, mas eu estimo que alguma coisa em torno de 3 ou 4 meses Jesus demorou para fazer esse percurso. Porque ele vai parando de vila em vila, de cidade em cidade, povoado em povoado. Ele tem uma mensagem para ser transmitida em cada um desses lugares. Tem um grande sentimento no coração dele de urgência, de não deixar ninguém de fora. É como se fosse realmente o último momento, então ele quer agora completar o seu ensino, aquilo que ele tem para transmitir antes de chegar em Jerusalém para os últimos acontecimentos dessa história. E quando a gente lê os evangelhos, às vezes a gente fica até um pouco confuso. Em Mateus, Marcos e João, parece que a viagem foi assim, ó. Parece que foi muito rápido. A gente tem essa impressão de que saiu de um lugar e chegou no outro. Já em Lucas, é que a gente vê todo o detalhamento desse percurso. Lucas gastou 10 capítulos do seu livro, quase 1/3, só para contar o que aconteceu nessa viagem. Às vezes a gente vê Jesus lá embaixo, já chegando na região de Jerusalém. Outras vezes a gente vê Jesus no meio, lá embaixo de novo, lá em cima, dando a entender que essa viagem pode ter tido idas e vindas. Não é um percurso linear. É um percurso de aproximação de Jerusalém. E durante essa viagem, Jesus foi tendo muitos encontros, foi o que nós falamos na aula passada. Ele se encontrou, por exemplo, com os 10 leprosos, estão lembrando? Quem esteve aqui, né? Curou os 10 leprosos. Ele se encontrou com o jovem advogado, para quem ele contou a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. E Jesus também teve muitos desencontros nessa viagem. Nós vimos como, em vários momentos, Jesus teve que ter uma postura de embate, assumindo alguns conflitos. Jesus, ele fala para as pessoas nessa viagem aquilo que realmente é necessário dizer. Até brinquei com vocês. Quem está acostumado a pensar num Jesus sempre manso, tranquilo, de voz suave, vestido de branco, se assusta com Jesus nessa viagem. Ele confronta a elite dominante, as classes sociais que têm o domínio e exploram os mais pobres. Jesus confronta os fariseus, os intérpretes da lei, às vezes até de maneira muito dura. A viagem é caracterizada por encontros, desencontros e também por histórias. Ao longo desse percurso, Jesus vai soltando muitas das suas mais famosas histórias que a gente conhece com o nome de parábolas. Então eu falei na aula passada que separaria a aula de hoje só para a gente ouvir e estudar algumas dessas histórias de Jesus. Então, para a gente começar já a nossa aula de hoje, que é
a aula de número 10 sobre parábolas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que hoje, as histórias que serão contadas hoje, todas elas foram proferidas por Jesus no caminho, nessa viagem. Então a gente vai se teletransportar por uma hora aí, né, 1h30, para essa estrada. Nós vamos todos juntos aqui, vou convidar vocês para a gente se encontrar com Jesus no caminho. Tentem imaginar, Jesus está andando, ele está com um grupo grande de discípulos, né? Em alguns momentos eles estão caminhando de forma alegre, em alguns momentos eles estão mais cansados, já sentindo o impacto dos próximos dias. E enquanto eles estão ali caminhando, é assim que eu imagino, Jesus vai contando essas histórias tão ricas que nós chamamos de parábolas. Outra coisa que a gente precisa entender como pressuposto para a nossa aula, que as parábolas não são histórias reais. Não são histórias que aconteceram. Jesus não está contando fatos que aconteceram. As parábolas são ilustrações. Todo mundo tem esse conhecimento? São ilustrações. Não são histórias verdadeiras, mas são histórias que poderiam ter acontecido naqueles dias. Não são viagens loucas de Jesus, não. São histórias simples. A gente vê que os personagens das parábolas de Jesus são personagens de gente mesmo, de carne e osso. São os lavradores, são os agricultores. As histórias envolvem coisas do cotidiano. A gente vai ver Jesus falando sobre o joio, sobre o trigo, sobre as plantações. A gente vai ver Jesus falando sobre as mulheres e os cuidados com a casa, uma mulher que perdeu uma moeda. São histórias do dia a dia. O pastor cuidando das ovelhas, a relação entre empregador e empregado. Tudo isso que acontecia, que Jesus viu, que Jesus presenciou, elementos do cotidiano daquele povo que vão surgir nessas histórias. Por que Jesus conta essas histórias? Qual que é o objetivo dele com elas? Alguém consegue imaginar? Por que falar através de parábolas? Mais fácil de entender. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Com uma certa razão. A ilustração é um recurso muito utilizado, um recurso didático muito utilizado. Nós temos aqui alguns professores. E é incrível, tem alguns anos que eu dou aula, você pode estar falando da coisa mais interessante do mundo e você vê assim, metade da turma viajando. Quando você vira assim, vou contar para vocês um negócio. Todo mundo se concentra de novo para prestar atenção. A história tem o poder de trazer, né, como recurso didático, trazer os alunos para prestar atenção naquilo. As histórias de Jesus, ele contava para delas extrair princípios morais e espirituais. Então Jesus extrai das suas histórias, as histórias têm esse objetivo, extrair princípios morais e espirituais. Mas ao contrário do que a gente pensa inicialmente, nem sempre a história era contada para facilitar o ensino. Às vezes, Jesus contava, olha que estranho que pode parecer, Jesus contava uma história com um propósito oposto, para que as pessoas não entendessem o que ele queria ensinar. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Não estou inventando. Está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Veja só o que diz. Marcos, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Fala assim, olha, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Olha que situação complexa. Jesus está dizendo claramente que haveria muitas pessoas que escutariam as histórias, achariam que estão vendo, mas não perceberam nada.
era uma forma de que o ensino ficasse guardado àqueles a quem Deus tinha um propósito de conhecimento. E com essa advertência, nós temos que ter muita preocupação quando nós estudamos as parábolas. Porque, como histórias que são, gente, dá para tirar quase que assim, uma infinidade de interpretações. Quando a gente conta uma história, as pessoas conseguem extrair dela, às vezes, as lições que mais lhe interessam, e não as lições que realmente Jesus gostaria de ensinar. Eu já vi gente defendendo cada coisa com base em uma parábola, pega uma história isolada que Jesus contou, e ali defende aquilo que é bom para ele, só a parte que lhe interessa. Será que aquilo que a gente está entendendo, ou que a gente pensa, as convicções que a gente tem, será que também não são extraídas do nosso próprio interesse egoísta de fundamentar aquilo que você já quer fazer? Quanto daquilo que a gente acha que é convicção, que a gente aprendeu, no fundo, não passa apenas do nosso ego sendo refletido? Então a gente tem que ter muita preocupação no estudo das parábolas. Qualquer conclusão que não esteja de acordo com o todo do ensino de Jesus deve ser rejeitada. Então, se eu pego a parábola aqui, eu concluo isso, mas isso aqui não está de acordo com o todo que Jesus ensinou. Então, tem alguma coisa errada na minha conclusão. Tá bom? As parábolas, então, o nome parábolas tem a ver com comparação. Por quê? Essas histórias que Jesus contava, vocês vão perceber hoje, elas são uma comparação. Normalmente Jesus está comparando um fato do cotidiano, aquele exemplo que ele está dando, com uma outra situação que não está clara na história. Então, a história, as parábolas, elas não se referem exatamente ao que parece ser. Quando Jesus está falando lá sobre um senhor, um dono que dá uma festa, um banquete, Jesus não está falando de um dono e de uma festa. Ele está usando aquilo dali para comparar com uma outra realidade. É por isso que a palavra parábola significa comparação. Jesus, ele é especialista em contar parábolas. Na verdade, Jesus é especialista em contar histórias, vocês vão perceber hoje. As histórias de Jesus, gente, elas são muito boas, elas prendem a atenção, elas são encantadoras, elas fazem a gente refletir coisas que a gente ainda não tinha pensado. E existem alguns elementos que Jesus usa para que as histórias tenham essa força toda. Primeira coisa, as histórias de Jesus são muito curtas. Um dos elementos de uma boa história é que ela não seja por demais longa. Você conhece alguém que começa a te contar um negócio e a pessoa começa a dar a volta naquele negócio, começa a contar desde 1850, como é que era a vida do avô, e você já não sabe o que a pessoa tá todo mundo rindo aí porque conhece alguém assim, né? É horrível, não é, gente? A gente não consegue prestar atenção no... então, vocês vão me desculpar, eu me desconecto no meio do negócio e eu fico só balançando a cabeça, né? Eu balanço a cabeça e no final, não sei se está no final, no início, né? As mulheres reclamam muito que os homens fazem isso quando elas estão contando as coisas, mas talvez o problema seja de quem está contando, hein? E não de quem está prestando atenção. As histórias de Jesus são curtas, muito objetivas. Outro elemento muito interessante da história de Jesus é que ele trabalha o tempo todo com paradoxos. Jesus, ele sai do pequenininho para o grande. Ele sai da grande distância para o que está muito perto. O tempo todo, ele sai do muito rico para o muito pobre. O tempo todo ele trabalha com esses paradoxos. E isso vai deixando as histórias muito interessantes. E uma outra coisa que vocês vão perceber é que as histórias, os personagens de Jesus, eles são personagens vivos. Eles são personagens que interagem com os acontecimentos. Eles são personagens que transmitem emoções e isso deixa as histórias também muito gostosas e muito agradáveis. Conclusão,
Jesus era um mineiro, um grande contador de causos. Ninguém contava causos igual Jesus. Esse estilo de ensinar através de histórias, Jesus não criou ele. Os rabis da época já utilizavam esse estilo, tá? Mas com Jesus, esse estilo de ensino alcança o desenvolvimento máximo. A gente pode chegar à conclusão de que uma das grandes características do ministério de Jesus é a sua habilidade para desenvolver as histórias. Então, o que a gente está fazendo até agora que a gente não contou nenhuma, né? Vamos parar com essa conversa fiada e vamos cair logo dentro das histórias, tá bom? Como eu falei para vocês, se tem alguém de Bíblia aberta, hoje eu quero fazer o convite para vocês para fecharem. Eu sempre estimulo vocês a abrirem, né? Hoje eu vou estimular vocês a fecharem, porque apesar das histórias serem conhecidas, eu quero que você se sinta como um discípulo de Jesus, andando naquelas estradas poeirentas do século I, no meio de uma turma bem grande, ouvindo como se fosse a primeira vez. Combinado? Então, é assim que nós vamos fazer. E a primeira parábola, ou a primeira história que nós vamos contar, é uma história relacionada ao reino de Deus. A palavra reino, por si só, tem um significado muito marcante na nossa mente, não é? Quando a gente pensa em reino, num império, logo vem na cabeça da gente um monte de coisa. Vem poder, vem glória, vem majestade. Na minha cabeça vem um castelo medieval, com uma daquelas pontes que se abrem assim em cima do fosso, e eu já vejo um monte de cavaleiros entrando com aquelas armaduras. Na minha cabeça vem isso. Não sei o que vem na cabeça de vocês, quando vocês pensam na palavra reino. Talvez venha coroa, as mulheres talvez imaginem assim, uma rainha muito poderosa, cheia de joias. Cada um vai imaginar aí, cada um vai trazer à mente aí alguma coisa. Jesus tinha uma preocupação muito grande, porque o tempo todo do seu ensino, Jesus está falando para aquelas pessoas que estava próximo o reino de Deus. Estava chegando, estava batendo as portas do reino de Deus. Mas será que as pessoas conseguiam compreender o que Jesus estava falando? Ainda hoje, 2000 anos depois, talvez não seja muito fácil para a gente compreender o que é o reino de Deus. Você consegue imaginar assim rapidamente o reino de Deus? Você consegue visualizar isso? Então Jesus, em determinada ocasião, com aquele grupo ali, ele falou assim: eu queria falar para vocês sobre o reino de Deus, mas a que eu vou comparar o reino de Deus? Quando Jesus falou isso, quando Jesus coloca uma pergunta, com o que nós vamos comparar o reino de Deus? Certamente, as pessoas começam a trabalhar as respostas na mente, antes de Jesus falar. Quando Jesus falou reino, eu fico imaginando que os ouvintes de Jesus logo imaginaram e se lembraram dos diversos reinos que eles conheceram. Quem saberia dizer aqui qual foi o primeiro reino que os hebreus conheceram, vivenciaram? Qual foi o primeiro reino? Antes do seu próprio reino, os hebreus foram escravos em um outro reino. Eles foram escravos num reino poderosíssimo, o reino do Egito. E o reino do Egito, gente, era alguma coisa que ainda hoje nós olhamos para trás e nós ficamos pensando, quanta grandeza. Apenas para ilustrar, gente, nós vamos usar as pirâmides de Gizé. São 3 pirâmides magníficas. A maior delas, a central, tem 160 metros de altura. Isso é o equivalente a um prédio de quase 50 andares. Imaginem um prédio de 50 andares. E essa construção foi feita 2.550 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Quando os hebreus foram escravos no Egito, as pirâmides já existiam.
há séculos. Está entendendo? Que reino é esse que é capaz de construir uma obra dessa? Ainda hoje, os arquitetos, os construtores, a ciência se debate para tentar descobrir como eles foram capazes de fazer essa obra, transportar essas pedras, empilhar isso numa época em que não havia maquinário, não havia guindastes, não havia elevadores. Como eles fizeram isso? As pirâmides são perfeitamente alinhadas com os polos da Terra, algumas são perfeitamente alinhadas entre si, usando um cálculo matemático, uma precisão de localização que só hoje, com o GPS, talvez se consiga. Como que eles conseguiram fazer isso? Esse reino era detentor de muitos conhecimentos e muitas técnicas que se perderam no tempo. Só para você tentar imaginar, as pirâmides não eram desse jeito como é hoje, não. Elas estão assim depois de ficarem expostas ao tempo, à deterioração, ao sol e à chuva, durante mais de 4.500 anos. Essas pirâmides eram revestidas, todas revestidas com granito polido. Imagina o que não era ver uma obra dessa na antiguidade. Quando Jesus fala assim, a que eu vou comparar o reino de Deus, eu penso que a primeira coisa que eles devem ter imaginado é, será que o reino de Deus tem tanta tecnologia, tem tanto conhecimento como o reino do Egito tinha? Mas eles saíram do Egito, não é? E eles foram construir o próprio reino. Davi foi o segundo rei de Israel, mas foi aquele rei que conseguiu consolidar as fronteiras do reino de Israel. Na época de Davi, a nação cresceu, o país se expandiu, fortificou, conquistas importantes foram feitas que permitiram que o filho de Davi, quem? Qual é o nome dele? O rei Salomão, transformasse Israel num reino muito rico e muito poderoso. Vejam, eu separei aqui alguns números do reino de Salomão, que é o reino que o povo de Israel implementou. Vejam alguns números a respeito desse reino. Eu tirei do livro de 1 Reis, capítulo 4, 20 a 28, e capítulo 10, versículos 14 a 29. Diz lá que o rei Salomão, só mulheres, ele tinha 1.000 mulheres, 700 esposas, 700 princesas e 300 concubinas. Coitado, né? Eu pensei a mesma coisa, coitado, né? Devia ser uma falação no ouvido dele o dia inteiro, hein? Imagina, né? A gente só tem uma e é complicado, né? Mas eu trouxe esse número, não foi para vocês imaginarem a dor de cabeça que ele sofria, não. Mas eu quero imaginar aqui o tamanho do palácio da corte. Porque cada princesa elas tinham o seu próprio aparato de funcionários, de pessoas que faziam todos os cuidados dela, eunucos, servidores. Qual que era o tamanho dessa corte do rei Salomão? Talvez a gente possa imaginar o tamanho fazendo o cálculo pela quantidade de comida que a corte consumia por dia. Olha lá, provimento diário da corte, qual que era? 9.000 litros da melhor farinha e mais 18.000 litros de farinha comum. Ou seja, por dia, eles consumiam 27.000 litros de farinha nessa corte. É muita farofa, né? Mais 10 bois cevados. Boi cevado é aquele boi engordado para ocasião especial. Mais 20 bois de pasto comum, mais 100 carneiros, fora os animais de caça. Esse era o consumo diário da corte. Salomão, ele tinha 40.000 cavalos em estrebaria e 12.000 cavaleiros de prontidão, preparados, parados, para qualquer momento, estavam à disposição do rei. Ele recebia anualmente
das famosas minas do rei Salomão, as lendárias minas, que até hoje aí o Indiana Jones está procurando, né? Os arqueólogos tentam descobrir onde que era. Ele recebia 23 mil quilos de ouro. Você consegue imaginar quanta riqueza que ele acumulava? O trono de Salomão era um negócio magnífico. Eu vi o trono do rei da Espanha, um negócio fabuloso, um trono de ouro, numa sala especial, com 2 leões na frente. Mas olha o trono de Salomão. Era um trono de marfim, revestido de ouro, com 1 leão de ouro em cada braço e outros 12 leões de ouro em 6 degraus. Esse reino, gente, ele era um reino que colocava assombro em todas as pessoas que o conheciam. Tem algumas coisas sobre esse reino que são muito misteriosas. A Bíblia fala que uma frota de navios buscava para Salomão tesouros em todo o mundo antigo. Tem alguns lugares que se tenta descobrir até hoje onde seja. A Bíblia fala que tinha minas num lugar chamado Ofir, e saíam de lá muitos tesouros, o ouro de lá era bom, ninguém sabe até hoje onde ficava isso. Tem gente que diz que essa frota de navio de Salomão era capaz de ir até a costa da África buscar os tesouros. Alguns estudos linguísticos, eu sei que isso vai parecer uma viagem, mas alguns estudos linguísticos estão sendo feitos no norte do Brasil e identificaram alguma semelhança na linguagem, na palavra Ofir, e tem um cara que tem uma tese de mestrado defendendo que Ofir ficava no norte do Brasil, que Salomão vinha aqui buscar ouro, né? Pode parecer viagem isso, mas o fato é que tem muitos mistérios nessa história da grandiosidade do reino que foi o reinado de Salomão. Eu fico imaginando que quando Jesus fala assim, a que eu vou comparar o reino de Deus? As pessoas pensaram, se Salomão tinha um trono daquele, imagina como não é o trono de Deus. Se os palácios de Salomão eram suficientemente grandes para colocar essa corte dentro, imagina como não devem ser as construções no reino de Deus. Mas o reino de Salomão a gente sabe que também não durou muito. Né? Quem assistiu a primeira aula aqui, e eu recomendo assistir, sabe que o reino de Israel logo começou a cair na mão de vários outros reinos e vários outros impérios, não menos grandiosos do que foi o reino de Israel. Talvez eles tenham se lembrado de que os judeus foram escravos no reino da Babilônia. Até hoje também é lendário o reino da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram as construções que existiam na cidade da Babilônia, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ninguém sabe exatamente como era. Que tecnologia é essa que conseguia levar vegetação, jardins, florestas para dentro ou para áreas acima, terraços dos prédios públicos na Babilônia? Como é que isso era irrigado? Então, o que a gente tem hoje é a imaginação dos artistas que tentam imaginar que eles conseguiam conduzir, canalizar água, levar através de aquedutos para dentro dessas construções. A gente sabe só que era uma coisa fabulosa, uma coisa magnífica. Depois da Babilônia, outros reinos vieram se sucedendo na história, e um que certamente os hebreus, os judeus da época de Jesus, se lembravam ainda, porque estava muito recente na história deles, é o reino helênico, o reino que começou com Alexandre o Grande. Olha, os gregos desenvolveram de uma maneira sem precedentes até então na história a arte de construir. Vamos dar uma olhada nas ruínas, no que sobrou desse reino helênico, para a gente tentar imaginar a grandeza desse reino. Olha só, aí na cidade de Atenas, nós temos a Acrópole, né, a cidade dos deuses.
ela está construída sobre um rochedo de 150 metros de altura, branco, e em qualquer lugar da cidade de Atenas você consegue visualizar isso. Agora imagina as construções que foram feitas lá em cima. Eu separei aí, só para ilustrar, o Partenon, que era o templo da deusa grega chamada Atena. Esse templo que vocês estão vendo aí, né, as ruínas desse templo, ele foi construído no século 5 a.C. Tá vendo essas coluninhas aí? Você olha assim, você não dá nada para elas, tem dezenas delas, né? Cada coluna dessa tem 10 metros de altura, mais do que um prédio de 3 andares. Ah, não é tão alto assim. Mas e se eu te falar que a maioria dessas colunas eram peças de mármore inteiriças, sem emenda, retiradas, né, de alguma mina, né, e transportadas não se sabe como, colocadas em pé não se sabe como. Elas têm cerca de 2 metros de diâmetro, perfeitamente talhadas. Atenas foi durante um tempo a capital do mundo durante o Império Helênico. Ainda nos tempos de Jesus, a gente pode dizer que a cultura predominante era greco-romana. A referência da Grécia ainda é muito forte. A língua falada no mundo, a língua comercial, a língua internacional ainda é o grego. Então, quando Jesus fala assim, a que eu vou comparar o reino de Deus? É possível que muitas daquelas pessoas que estão ouvindo ali conheçam isso aí, conheçam essa obra. E pensaram, gente, se os templos, se as igrejas para a deusa Atena são desse jeito, no reino de Deus, imagina como que não serão os templos, como é que não será a casa de Deus, com que suntuosidade deve ter. Mas vamos caminhar um pouco mais na história, porque depois dos gregos vieram quem? Os romanos. Na época que Jesus está contando a história, o reino é Roma. Aliás, a palavra que Jesus está usando aí quando ele pergunta a que eu vou comparar o reino de Deus, ela era sinônimo de Roma. Ela só era usada para definir Roma. Roma, o maior império que o mundo já tinha conhecido até então. Extrapolou a todos os outros na capacidade de fazer grandes construções. Vamos ilustrar para vocês com algumas construções que já existiam na época de Jesus. Vocês estão vendo acima as ruínas atuais, fotos recentes do que foi o Palácio dos Césares. Essas ruínas estão aí num processo de degradação há 2000 anos. Dá para você ter uma ideia, um vislumbre de como é que era o Palácio de César na época de Jesus? Se não, vou completar a sua ideia agora. Você está vendo esse gramado na frente do Palácio de César? Nesse gramado havia os Circos Máximos. Essa construção, essa réplica, esse desenho aqui que vocês estão vendo tridimensional, é como que se imagina que era na época de Jesus o que havia nesse gramado. Os Circos Máximos era um lugar de diversão. Era uma construção para as famosas corridas de bigas. A gente vê nos filmes antigos, né, de época. O que era a biga? Né? Um cavalo puxando uma carrocinha ali com um cavaleiro em cima. Esse era uma diversão muito comum em Roma. Os Circos Máximos, ele foi projetado, gente, para caber nele 150 mil pessoas. Nós estamos falando de uma construção de 2000 anos atrás. Se você quiser comparar em ordem de grandeza, eu dei uma olhada no álbum da Copa do Mundo da Rússia e a maioria dos estádios, cabe entre 45 e 50 mil pessoas. A maioria dos estádios da Copa do Mundo da Rússia. Nos Circos Máximos cabia 150 mil pessoas. O Maracanã é um dos maiores estádios do mundo. Hoje a capacidade do Maracanã é aproximadamente a metade
dos circos máximos. Você consegue entender o que é o Império Romano? O império que é capaz de fazer construções desse porte? Olha o gramado do Maracanã, 110 metros por 75. Olha o tamanho dos circos máximos, 647 metros de comprimento por 123 metros de largura. Aqui que eu vou comparar o reino de Deus. Será ele inferior ao Império Romano? Será que o reino de Deus pode ser inferior ao reino de César? E na verdade, os judeus nem precisavam ir a Roma para pensar no poderio dos reinos desse mundo. A própria realidade deles. Vocês sabem, vocês estão acompanhando as aulas aí, que Herodes o Grande, aquele neurótico, ele foi um grande construtor. A reforma que ele fez, praticamente uma construção nova do Templo de Salomão, né, grandiosíssima, os aquedutos que tinham na cidade, inúmeras outras construções, faziam com que os judeus pensassem na grandiosidade dos reinos desse mundo. Separei um exemplo aqui, que está lá, pertinho de Jerusalém, que todos os judeus conheciam e que todos os judeus conhecem muito bem até hoje. Está vendo esse lugar aí? É um penhasco rochoso. Esse lugar, nesse lugar, no topo dele, estava construída uma fortaleza na época de Jesus. O nome dessa fortaleza era Massada. Essa fortaleza é uma das obras de engenharia mais impressionantes de todos os tempos. Dentro dessa fortaleza havia abastecimento de água para que ela fosse capaz de permanecer firme diante dos ataques externos. Os soldados que ficassem ali dentro resistindo, eles tinham abastecimento de água, aí dentro eles tinham hortas, né, agricultura que pudesse fornecer alimentos, eles tinham todas as condições de uma cidade aí dentro. Eles tinham estrutura de esgoto, eles tinham casas, quarto de banho, sinagoga, teatro, tudo aí dentro dessa fortaleza. Esse penhasco todo era rodeado por uma muralha muito espessa, e nessa muralha haviam 30 torres. Nessa parte aqui, ó, havia um grande palácio suspenso no abismo em 3 níveis. Você está vendo os 3 níveis aí? Né? Então esse palácio, ele provavelmente pegava toda essa área aqui, esses 3 dentes aqui. Imagina o que não era essa fortaleza de Massada para os judeus. Você olhar para isso e você pensar, gente, o homem é capaz de fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso. Às vezes eu olho para as grandes construções, aqui mesmo as nossas, e eu fico impressionado com a capacidade humana, com a inteligência humana, com o potencial humano de desenvolver, né, de fazer coisas grandiosas, coisas que ostentam, coisas que mostram poder e mostram glória. Quando então Jesus perguntou para eles, a que eu vou comparar o reino de Deus? Você no lugar deles, o que você pensaria? Será que o reino de Deus tem a tecnologia do Egito, tem a beleza da Babilônia? Será que o reino de Deus tem a grandiosidade das construções da Grécia? Ou será que tem o poderio do Império Romano? Quem sabe o reino de Deus tem a força, né, que tem a nossa fortaleza em Massada? A qual dessas coisas que é possível comparar o reino de Deus? Você chegou a uma conclusão? Jesus falou assim para eles, eu vou comparar o reino de Deus a isso aqui. A isso. Você conseguiu ver? Você conseguiu ver? Não conseguiu ver? Não? Jesus falou, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Para quem não conseguiu ver na minha mão aqui, talvez você consiga ver nessa mão aí, né? Agora está um pouco mais fácil, né? Olha como Jesus sai da grandiosidade dos reinos para chocar, dizendo que o reino de Deus não é semelhante a nada daquilo. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O que será que Jesus está querendo dizer? Gente, o grão de mostarda era a menor
semente conhecida na época. Essa que eu tentei mostrar para vocês aqui, que vocês não conseguiram ver, é a mostarda que a gente tem aqui no Ocidente. Não é a mostarda a que Jesus se referia. A mostarda do Oriente, o nome científico dela é Brassica nigra. A semente dela parece com essa, só que é menor. Essa aqui chega a 2 milímetros. A semente da Brassica nigra tem 1 milímetro. O grão de mostarda, gente, era proverbial nos tempos de Jesus. Sempre que alguém queria falar de uma coisa ínfima, que aparentemente não vale nada, falava sobre o grão de mostarda. Tinha até um provérbio, quando alguém perguntava para um mestre da lei, qual a quantidade de sangue que, se eu tiver contato, eu fico impuro? Aí os mestres falavam, se você tiver contato com a quantidade de sangue equivalente a um grão de mostarda, você já é impuro. Então, essa era a menor partícula conhecida. Ô, gente, isso aqui parece tão insignificante, que eu hoje saí para comprar o grão de mostarda para mostrar para vocês. Eu devo ter comprado mais ou menos, uns 10 mil grãos de mostarda. Sabe quanto que me custou? Alguém consegue estimar? Quanto que deve custar? Aproximadamente uns 10 mil grãos de mostarda. Me custou 30 centavos. O que será que Jesus quer dizer quando ele fala o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda? Ele continua a história. Ele fala assim, o grão foi plantado e ele brotou e ele cresceu e ele veio a se tornar um dos maiores arbustos da horta. A mostarda no Oriente, ela pode chegar à altura de 3 metros, o arbusto da mostarda. E Jesus terminou falando assim, o grão de mostarda se tornou um arbusto tão frondoso que as aves do céu vinham se proteger debaixo daquela planta. Tudo isso está escrito aqui dentro. Você consegue entender isso? Aqui dentro tem todo esse poder. Aqui dentro tem um código maravilhoso, inexplicável. Como é que toda essa informação do que isso vai ser, a cor que vai ter, o fruto que vai produzir, o sabor, está tudo isso anotado aqui dentro. Ô, gente, o ser humano, com toda a sua tecnologia, de todos os impérios, ninguém nunca conseguiu reproduzir uma semente. A gente pode manipular a semente, pode juntar a semente, mas ninguém nunca conseguiu fabricar uma semente. Por quê? Porque dentro da semente, gente, tem um poder. E esse poder é o poder da vida. Aqui dentro dessa partícula na minha mão, que parece não valer nada, tem o poder da vida. Quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, Jesus está dizendo, olha, a beleza do reino de Deus não é externa, é interna. A beleza do reino de Deus está naquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos, mas está aqui dentro. O poder e a beleza do reino de Deus está na capacidade de começar de forma insignificante e se expandir de uma maneira tão grandiosa que vai servir de abrigo para outras pessoas. Então, Carla, pensando que isso aqui é o reino de Deus, eu posso afirmar que se o reino de Deus foi implantado na sua vida, ele começa desse tamanhozinho, você nem percebe o dia que começou. Muita gente nem sabe quando que a semente foi plantada, mas só sabe que de repente esse negócio começa a lançar raízes e a crescer de uma tal maneira que domina todo o espaço. Assim é o reino de Deus implantado nas nossas vidas. Chega ao ponto que aquilo que parecia só uma semente tão pequenininha, Marcela, sem significado nenhum,
aquilo se tornou tão importante, tão frondoso, que não serve de abrigo só mais para a gente não, né? Os outros começam a se abrigar debaixo desse reino implantado na nossa vida. Gostaram da parábola do grão de mostarda? Jesus às vezes usava parábolas duplas para transmitir a mesma mensagem. E logo em seguida Jesus continuou contando uma outra parábola do reino. Jesus falou assim, olha, uma mulher estava trabalhando com 3 medidas de farinha. Uma coisa muito comum, não é? Que os judeus estavam acostumados a ver. Todas as manhãs as mulheres lá no pátio trabalhando com 3 medidas de farinha para fazer os pães, correto? Foi assim, inclusive, que você imaginou o que Jesus está contando, né? Não é? A mulher trabalhando lá com 3 medidas de farinha, só que cada medida de farinha tem aproximadamente 7 quilos. Então esquece essa imagem que você tem. Talvez você tenha que pensar alguma coisa desse tipo aqui para mais. Alguém já fez a conta, provavelmente é um padeiro, e chegou à conclusão que essa quantidade absurda dessa história de Jesus, Jesus exagera de propósito aqui, dava para alimentar mais de 150 pessoas. Dava para fazer pão com fartura para uma vilazinha, vocês concordam? Então Jesus abusa na história aqui. A mulher está trabalhando quantidade louca de farinha. Quando Jesus falou isso, o pessoal deve ter imaginado aquela mulher louca mexendo aquele tanto. Aí Jesus fala assim, essa mulher colocou uma porção pequena de fermento no meio disso. Aí eu fico imaginando a mulher pegando agora uma colher de fermento. Quem olhou aquela quantidade de farinha e aquele tantinho de fermento na mão dela, pensou, o que isso vai fazer de diferença, não é? E ela joga o fermento ali naquela quantidade de farinha. E o que acontece? Deixa descansar um pouquinho e você vai ver o resultado, né? O fermento, ele levedou a massa inteira. Mais uma vez, Jesus está falando sobre coisas que têm um significado aparentemente muito insignificante, muito pequeno, mas que são capazes de contaminar todo o ambiente. Mais uma vez a gente volta para entender o que é o reino de Deus na perspectiva de Jesus. Na perspectiva de Jesus, o reino de Deus é alguma coisa que entraria no mundo assim como fermento, sabe? Desapercebido, mas que ele é capaz de, mesmo sendo uma quantidade pequena, influenciar grandemente, contaminar tudo, todas as áreas. Assim é o reino de Deus na nossa vida, né? Ele entra como um fermento e daqui a pouco o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de conversar, as piadas que você conta, o seu jeito de se relacionar com seus filhos, o seu jeito de se vestir, até o seu jeito de beber ou de comer, tudo vai sendo levedado pelo reino de Deus. Parábolas do reino de Deus. Será que as pessoas entenderam o que era o reino de Deus? Não sei, eu espero que você tenha entendido. Em algum outro momento da história, as pessoas vão perguntar para Jesus, mas cadê o reino de Deus? Eu não estou vendo, eu não estou vendo. Aí Jesus fala, não, o reino de Deus agora, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus está sendo implantado dentro de vocês. Vamos prosseguir para contar mais outras histórias. Jesus está caminhando na estrada e ele é convidado, o que acontecia frequentemente naquelas andanças dele, para cear numa casa, para fazer a refeição numa casa. É a casa de um fariseu. E Jesus ali naquele ambiente, ele começa a notar como que os convidados procuravam se posicionar na mesa, na hora do banquete. Tem coisa que não muda, né, gente? Tem coisa que passa os séculos e não muda. Quando a gente chega num lugar, numa festa, o que a gente tenta fazer? Até hoje. Você pega a pior cadeira, a pior mesa, o que você tenta fazer? Logo, procurar estrategicamente qual que é o melhor lugar, não é? Aí, o colega aqui já tem até algumas dicas pra gente. Diz ele que é na porta da cozinha, né?
Na porta da cozinha é um bom lugar, gente? É uma boa estratégia. Você fica por ali, você vai ter a garantia de um salgado quentinho, né? Que aquela mesa não vai ficar desguarnecida. Mas tem outras estratégias que a gente segue. Quer ver? A mesa próximo da mesa dos pais do noivo ou da noiva é uma mesa excelente, não é? Então, se você tiver a oportunidade, procura essa mesa ali que você vai estar bem servido. Eu costumo olhar outras coisas também. Distância da caixa de som, proximidade do banheiro, não sente na porta do banheiro também, não é uma boa. Gente, ser humano é ser humano em qualquer época da história. Jesus observou exatamente isso, que os convidados, eles procuravam os melhores lugares. Tá? Essa parábola que eu estou contando aqui é a parábola dos primeiros lugares. E aí Jesus ensinou para eles uma coisa. Falou assim, olha, quando vocês forem numa festa, num banquete, não tentem sentar nos melhores lugares, não. Tentem sentar nos lugares piores, mais afastados, menos importantes. Por quê? Olha o raciocínio de Jesus. Se você senta lá, naquela mesa principal, aquela que às vezes eles põem a plaquinha reservado, né? Já aconteceu com todo mundo aqui, né? Vai vir depois o dono da festa e vai falar, ô amigo, você me desculpa, né? Mas esse lugar aqui já estava reservado, esse lugar aqui é para uma pessoa próxima, é dos parentes, não acontece isso? É dos avós e tal. E aí você vai ter que sair dali e você vai ter que, de forma muito assim, até vexatória, procurar os piores lugares. Agora olha o raciocínio de Jesus. Se você se assentou nos piores lugares, chegando o dono da festa e olhando você lá, seu nome, esqueci. Olhando a Fernanda lá no fundão, ele vai virar, ô Fernanda, que isso, sentada aqui? Não, faço questão de arrumar um lugar para você aqui na minha mesa. A Fernanda ainda vai fazer um doce. Não precisa. Né, aqui tá bom, eu aqui sou mais um entre tantos convidados. E ele vai falar, não, que isso, Fernanda, você, vem cá. E o dono da festa vai levar você para um lugar de honra. Olha o ensino de Jesus. Que fabuloso, né? Esse ensino, Bia, é um ensino de etiqueta social. Jesus estava ensinando para a gente como proceder nas festas e casamentos de buffet escasso. Era isso? Era. O que vocês acham? É um ensino de etiqueta social? Acho que também, né? Acho que se a gente aplicasse isso, né, na nossa vida social aí, a gente ia colher bons frutos. Mas olha a conclusão de Jesus a respeito dessa história. Jesus fala assim, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Jesus estava ensinando como a gente deve proceder na nossa vida no que diz respeito a buscar honras, buscar reconhecimento, buscar glória, né, buscar notoriedade. Jesus estava dando um exemplo, né, um ensino prático a respeito disso. Gente, o que Jesus está falando é que o destaque, o holofote, não somos nós que temos que jogar na gente mesmo. Se o holofote tiver que vir, o holofote vai vir de cima. Nós seremos honrados, né, pela pessoa a quem cabe dar a honra. Não adianta a gente ficar tentando iluminar nós mesmos, porque sempre que a gente faz isso, acontecerá ao contrário. Quem se exalta será humilhado. Jesus estava contando essa história e uma pessoa interrompeu ele ali de um modo meio estranho. Eu acho até que essa pessoa estava meio incomodada com o que Jesus estava falando. Ela vira no meio da história de Jesus e ela fala assim, mas bem-aventuradas as pessoas que se assentarem na mesa, no banquete do reino dos céus. Tem alguma coisa a ver, gente, com o assunto de Jesus? Jesus não estava falando nisso agora, é um atropelo. Eu fico até tentando entender, assim, qual que é o propósito dessa pessoa. Alguns autores falam assim, essa mulher tentou mudar de assunto.
Só pode ser. Ela estava incomodada com alguma... Quem sabe não era ela que estava sentada nos primeiros lugares, né? Ou que foi ela que foi observada ali tentando sentar na beirada da porta do buffet. E ela muda, sai com essa aí para desviar o assunto. Mas Jesus pega o gancho dessa mulher e Jesus vai contar mais uma história, aproveitando o que aquela mulher tinha dito. E eu vou contar essa história para vocês de maneira contextualizada. Para contar essa história, eu preciso de um casal, para usar de exemplo aqui. Um casal bem elegante, um casal assim, que a gente vê amor e dedicação. Todo mundo está apontando para o senhor, seu Nivaldo. Tem um casal mais elegante que esse. Uma salva de palmas para esse casal aqui. Quantos anos de casado, hein? Quantos anos de casado? 51 anos. Seu Nivaldo e dona? Dilma. Seu Nivaldo e dona Dilma. Maria Dilma. 51 anos de casado, né? Quantos anos de namoro? 50 e quantos? 50 e poucos anos de namoro. Olha, eu conheci o Nivaldo, eu tinha 11 anos de idade, gente. Que isso, 11, conheceu com 11 anos de idade. Vinha do trabalho, eu ia, né? Aí eu falei pra minha amiga assim, nossa, que moço bonito, eu vou casar com ele. Olha a eu namorei, no fim estamos agarrados aí, 50. A 51, só de 52, só de casado. Seu Nivaldo conhece todos os gostos da dona Dilma. E, assim, ao longo dessa vida, ele já fez muitas surpresas para ela. Uma dessas surpresas que ele fez para ela, vocês não sabiam, vou revelar para vocês, foi num aniversário dela, sabe? Ele cozinha muito bem, é aquele, né, excelente marido, o mestre Cuca. E aí, no aniversário dela, em determinada ocasião, ele falou assim, eu vou surpreender ela, eu vou fazer um grande banquete. E ele foi, e ele cozinhou, e ele preparou tudo com capricho. Ele foi lá na prataria, nas louças que a dona Dilma guarda desde o casamento, pegou as melhores taças, pegou os melhores pratos, aquilo que vocês, todos os homens estão acostumados a fazer para suas mulheres, né? Nós fazemos isso diuturnamente. Posso dizer assim que quase toda semana nós fazemos isso. Ele acendeu velas, né? Que homem romântico. Ele pegou pétalas de rosa, ele espalhou sobre a mesa. Olha como que ficou o ambiente, né? Abafou, não foi? Ficou desse jeito. Isso que é marido. Olha, se você está aqui, o seu marido não faz isso para você, hoje você pode ter uma conversa com ele, definitiva. Foi isso que ele fez. E o seu Nivaldo, ele pesquisou a lista de WhatsApp da dona Dilma, foi lá e nos contatos, verificou quais são aquelas melhores amigas, as pessoas mais próximas, convidou todas elas com antecedência, tudo ótimo, ia ser uma surpresa inesquecível. Pegou a nata da sociedade, a elite, falou também, vou convidar esse pessoal, classe A, né, tudo para a dona Dilma se sentir muito importante. Quando ela saísse dali, né, quando ela chegasse ali, ela veria as pessoas mais ricas, as mais influentes da cidade, né, os mais nobres, as suas melhores amigas, enfim, ia ser uma noite inesquecível. Ele falou com ela só na véspera, só na hora H, faltando poucos minutos, ele falou com ela, Dilma, hoje é o seu dia, vai, toma um banho, se prepara, porque quando você sair do banheiro, faz uma hora lá, tem uma grande festa aqui te esperando. E ela ficou toda feliz. Vaidosa que é, foi lá, tomou aquele banho, pegou aquele vestido preto, né? Aquele tubinho, não é assim que fala? Vermelho? O vermelho era o sapato, não era não? Ela maquiou, né? Saiu assim, de batom, de rímel, passou na Carla, para a Carla dar uma maquiagem nela, fez a sobrancelha e ele está ficando angustiado. Você percebe que ele está ficando angustiado? Por quê? Os convidados não apareceram. Está dando a hora, né? Já deu 7h30, 7h45, ela já está quase saindo do banho, nada de aparecer ninguém. Ele começa a ficar assustado, não é possível que eu vou pagar esse mico. Isso não aparecer ninguém. E o constrangimento? Como é que ela vai se sentir agora? Ela vai pensar que ela não é querida, que ninguém ama ela, logo no dia do aniversário, preparei tudo com tanto carinho.
Que situação horrível. E ele bate um pavor nele, ele pega o celular e ele começa a ligar para o pessoal. Ô fulano, você está lembrando, né? É hoje, está tudo pronto aqui. Ó. Você tinha que chegar um pouquinho antes para surpresa, mas... Ih, seu Nivaldo, é hoje. Nossa, eu confundi. Hoje eu tinha um compromisso. Eu tenho que fazer uma prova hoje e tal. E é muito importante esse trabalho. Não vou poder ir, você me desculpa. Manda um abraço para a dona Dilma. E ele, apavorado, ligou para outra pessoa, né? Para uma amiga dela. Ô fulano, estamos te esperando, você já está chegando? Nossa, eu ia te avisar. Sempre assim, né? Eu ia te avisar, mas foi em cima da hora, eu vou ter que buscar o meu filho, não sei aonde. Não vou, você me desculpa. E assim ele foi ligando para 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Cada uma dá uma desculpa de última hora, se esquiva com uma desculpa esfarrapada. E a conclusão que ele chega é que não vai ter ninguém no jantar. A Dilma vai ficar muito, muito frustrada. Então ele tem uma ideia de última hora. Como é que eu vou conseguir trazer pessoas de última hora? Então, ele usa os recursos possíveis. E aí, ele faz lá a ideia dele, faz o arranjo dele e dá certo. As pessoas estão lá. Quando Dona Dilma sai do banheiro, naquele vestido, com aquele salto agulha, né? Ela desfilando pelo corredor em direção à mesa de jantar, vai imaginando, olhos atentos, olhos fixos e aquela passada, concentrada. Na hora que ela abre a porta da sala de jantar, lá estão os convidados. Vocês riram, talvez não entendendo a seriedade da história. Ou talvez riram de nervoso. Porque porque a Fernanda, na verdade, é uma dessas convidadas de última hora. A Fernanda lá. Mas a Carla também é uma dessas convidadas de última hora. E aqui a Carla, como ela compareceu. A Dani também apareceu no jantar da Dona Dilma. Ah lá, como é que a Daniele foi. E eu também fui. Porque esse aqui, ó, sou eu. Essa história é para que nós possamos compreender que diante de Deus é assim que nós nos apresentamos. Esses somos nós. Essa é a nossa condição de miseráveis, de pecadores, de gente que é capaz de fraudar, enganar, mentir, trair. Esses somos nós. Esse aí é você quando você não está aqui, de banho tomado, maquiado, de perfume. Esse aí é quando você deita no seu travesseiro, você lembra dos seus pensamentos. Outro dia eu estava fazendo uma aula aqui na igreja, que raramente nós somos sinceros. Mas uma pessoa, muito conhecida aí da sociedade, ele falou assim, na aula aqui, falou assim, se eu fosse contar para vocês tudo que passa pela minha cabeça, tudo que eu penso, vocês iam achar que eu sou a pessoa mais podre desse mundo. Mas ele só estava sendo sincero. Essa é a diferença dele para mim. Porque se eu fosse contar para vocês também, vocês iam enxergar quem eu realmente sou. E se você estiver sendo honesto com você, você vai entender que esse é o seu lugar no banquete de Deus. Então agora vamos entender a história que Jesus contou. Um homem rico decidiu dar um banquete. Ele convidou todo mundo antecipadamente, conforme o costume, fez todos os preparativos, e lá na Palestina, na época, quando o banquete ficava pronto, um mensageiro saía atrás das pessoas, avisando, está tudo pronto, já pode ir. Nessa hora que o mensageiro vai avisar as pessoas,
é que começam as escusas. O primeiro, eu comprei uma propriedade e não vou poder ir. Ô, gente, alguém compra uma propriedade assim, da noite para o dia? Um negócio normalmente é preparado, é estudado. Será que essa pessoa não podia ter avisado antes? O outro, eu comprei uma junta de bois, eu preciso testar. Mas será que não precisa testar agora? O terceiro falou, eu me casei e não vou poder ir. Também não se casa sem nenhum tipo de preparativo. Todos esses poderiam ter dado as justificativas anteriores, mas é só na hora do banquete é que as desculpas aparecem. Então aquele homem irado, o dono do banquete, ele chama um servo e agora ele fala, sai até a cidade e encontra os aleijados, encontra os cegos, encontra os mendigos e coloque todo mundo na minha mesa. E assim é feito. E aquele servo fala, ainda tem lugar. E o dono do banquete fala, então agora você sai e vai até fora da cidade e encontre as pessoas, os transeuntes, os peregrinos, os estrangeiros e tragam todos para a minha mesa. E Jesus falou que assim é o reino dos céus. Você conseguiu entender a história? O dono do banquete, quem que é? Deus. Quem são os convidados, os primeiros convidados para o reino dos céus? O povo de Israel. Os judeus são os primeiros convidados. Mas Jesus está antecipando aqui de que eles não aceitariam participar. Eles foram convidados antecipadamente, mas na hora da festa, ou seja, a hora que Jesus vem, ali era a festa, eles começam a dar suas escusas. Eu não achei que Jesus fosse assim, eu esperava um outro tipo de Messias, tá difícil demais para mim isso aí, não concordo com isso, concordo com aquilo. E agora, por causa da recusa daqueles que haviam sido escolhidos, é que o banquete é oferecido para convidados substitutos. Quem são os substitutos? Nós, os gentios. O que significa a palavra gentio? Estrangeiros, aqueles que não pertencem à nação judaica. Jesus estava profeticamente anunciando que o reino de Deus não ficaria apenas entre o povo de Israel, mas que ele ia se expandir até alcançar quem? Alcançar as pessoas que aparentemente não têm mérito, que aparentemente não têm dignidade, que aparentemente não seriam convidados de honra para esse banquete. E aí eu quero que você entenda, para a gente partir para a próxima história, que ninguém tem direito ao reino dos céus. Ninguém tem mérito suficiente para se assentar na mesa de Deus. Está entendendo? Você que se acha muito bom, você aí que se acha muito perfeita, muito legal, muito cordial, você que faz obras sociais, parabéns para você. Nada disso é suficiente para te dar o direito de sentar nessa mesa. Se você se assenta na mesa do reino de Deus, não é por mérito pessoal, mas é por bondade de Deus. Ninguém pode se salvar pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias obras, porque não é. Segundo a Bíblia, todos nós somos pecadores, estamos mortos nos nossos delitos, somos carecedores da glória de Deus. Todos nós. A Bíblia ainda fala que não existe justo sequer um. Sequer um. É pelo amor do dono do banquete é que nós somos alcançados. Assim, nós somos diante de Deus. Assim, sem mérito algum. Sem mérito algum. Mas através de Jesus, nós vamos começar a entender que Deus nos vê de maneira diferente. Terminamos as parábolas dos banquetes, vimos a dos primeiros lugares e a parábola da grande ceia. E nós vamos falar agora sobre a trilogia das parábolas dos perdidos. A primeira parábola dos perdidos, ao invés de eu contar, eu vou convidar vocês para assistirem, tá?
tem apenas um minutozinho, então queria que vocês estivessem bastante concentrados para vocês não perderem nada da história. Bacaninha demais, né? Vocês observaram a carinha da ovelha depois que ela deita no ombro do pastor? A gente não precisa falar muita coisa sobre essa parábola, né? É a parábola da ovelha perdida. Simples, uma história muito curta, mas impressionante. O pastor, ele tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma. Quantos por cento ele perdeu de tudo que ele tinha? 1%. É muito pouco. Ele deixa as 99 ovelhas e ele sai para procurar aquela que se perdeu. Olha, você arriscaria 99% de tudo que você tem para ir atrás de 1% que você tenha perdido? Você arriscaria? Não. Matematicamente, economicamente, não faz sentido a história de Jesus. Só que a história de Jesus não é sobre valores monetários matemáticos. A história de Jesus é sobre gente, sobre pessoas. Também não é uma história sobre ovelhas. E aí Jesus fala que aquele pastor não descansa enquanto não acha a sua ovelhinha perdida. E quando ele acha, ele a ajeita. Está escrito lá, carinhosamente sobre os ombros, e ele volta com ela para casa. Você está entendendo isso?
Jesus não trabalha com um rebanho. Nós trabalhamos em massa, nós trabalhamos em grupo. Estou muito assustado hoje em ver como que as igrejas, todas as igrejas, tá? De todas as denominações, estão trabalhando cada vez mais com conceitos de massificação. Os membros, os fiéis, são vistos como um grande grupo, como um rebanho que tem que ser mandado para lá, para cá. Jesus trabalha com o indivíduo, com a pessoa. Por essa história nós entendemos que o bom pastor, e Jesus vai dizer lá na frente, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele tem relacionamento pessoal com cada uma de suas ovelhas. Deus, gente, é um ser relacional, tá? Ele não trata com a humanidade como um todo. Às vezes, conversando com algumas pessoas, eu percebo que elas têm essa impressão. Quando eu falo assim, a pessoa está envolvida com um probleminha lá, e eu falo com ela, mas você já buscou a Deus? Coloca isso para Deus. E a pessoa me diz assim, Deus deve estar... tem problemas muito maiores para resolver. Ele deve estar preocupado com genocídio na Síria, com a guerra nuclear entre Irã, Estados Unidos e Coreia do Norte. Gente, Deus é um ser relacional e pessoal. Ele trata com cada um de nós. Ele é capaz de estar 24 horas por dia do meu lado, atento às minhas necessidades, tratando comigo. E, ao mesmo tempo, está junto com cada um de vocês, cuidando dos problemas de vocês e também cuidando dos problemas da humanidade. Essa é a parábola da ovelha perdida. Jesus conta uma outra parábola próxima dessa, que é a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. A dracma, gente, era uma moedinha grega que, inclusive, como padrão unitário, circulou até recentemente, quando o mercado comum europeu foi implantado. Na Grécia ainda usava esse padrão unitário chamado dracma. E essa moedinha, ela não tinha um grande valor, não. Ela era equivalente a um denário, o equivalente a um dia de serviço. Jesus fala que uma mulher tinha 10 dessas moedinhas, 10 dracmas, mas ela perdeu uma. Olha aqui que a proporção agora alterou. De 1% passou para 10%. E aquela mulher agora, ela acende uma candeia. Lembram da candeia que eu acendi aqui? Ela coloca no velador para iluminar a casa. Olha qual ideia que a parábola está trazendo. Essa casa não tem janela. É uma daquelas casas da época, né? Sem janelas, escuras, baixas, provavelmente com chão de terra batido, e aquela mulher agora começa a varrer a casa para tentar achar essa moedinha. Tentem pensar, gente, no esforço dessa mulher para encontrar uma moedinha pequenininha, perdida, num chão provavelmente de terra, num lugar escuro, com pouca iluminação. O esforço que ela não fez. Até que ela consegue achar a moedinha dela. E agora sabe o que ela faz? Ela chama todas as amigas dela para se alegrarem com ela e faz uma festa para comemorar o fato dela ter achado aquela moedinha. Essa parábola também não parece assim desproporcional para vocês, essa história? Eu sempre tive dificuldade com isso. Na minha cabeça, se essa mulher deu uma festa para comemorar, ela gastou mais do que propriamente o que valia. Não é isso? Eu também enxergo isso. Parece que essa mulher não tem noção do valor das coisas. E aí Jesus termina dizendo que quando um pecador que não vale nada se arrepende, existe uma grande festa nos céus. Agora tenta entender os anjos, o coro celestial, todos os céus, onde estão Deus, a Trindade, tudo para. O cosmos inteiro presta atenção em um pecador miserável. Um desses que você olha aí e fala assim, vale nada, ninguém quer. Isso aí não adianta gastar esforço com
isso. A gente não faz isso? Hoje mesmo, eu estive numa situação envolvendo uma pessoa que já foi ajudada, já se tentou, já se deu recurso, já se deu a mão, já tentou isso, tentou aquilo, armou várias vezes a ascensão daquela pessoa e ela continua. É uma das pessoas que eu olho humanamente e falo, mexe com isso mais não adianta investir nisso aí. E aí a parábola nos ensina que para Jesus, cada moedinha sem valor, cada um de nós, não importa o nosso passado, o que a gente tenha feito, o nosso histórico, as culpas que a gente carrega, né? Cada um de nós vale uma festa no céu. Jesus não fala que o cosmos para quando nasce o filho da princesa da Inglaterra, ou quando é eleito um presidente nos Estados Unidos. Jesus fala que quando um de nós se arrepende dos seus pecados, o cosmos para celebrar e para festejar. E eu quero terminar com mais uma parábola dos perdidos, a aula de hoje. Mais uma vez, eu não conto a parábola, mas vou apresentar para vocês uma versão dessa história. Na verdade, uma versão musical dessa parábola de Jesus. É a parábola de Jesus, é a história mais conhecida de todos. Todo mundo aqui conhece. Enquanto a gente escuta essa versão musical, quero que vocês tentem identificar quem é o personagem principal dessa história que Jesus contou, tá bom? Vamos lá mais uma vez? Deixei você, como fui ingrato e mal, nem ao menos agradeci seu amor, o seu carinho. Um dia deixei você e achei tudo tão normal. Ninguém sabe o que é sofrer, até descobrir sozinho, longe de casa, dura pouco a ilusão, longe de casa, adoece o coração. Esse mundo é perigoso, eu quero recomeçar, levantar onde caí. Eu tô cansado de mendigar, tendo um pai tão amoroso, longe de casa, pouco a ilusão, longe de casa, adoece o coração, e não há ninguém por perto, tão
a solidão. Longe de casa, só há solidão. É a história de alguém que saiu de casa. De quem que é essa história? É a história do filho pródigo. É com esse nome que nós conhecemos. Quem que é o personagem principal dessa história? Quem que é? Quem é o personagem principal? O pai? O filho? Qual dos dois filhos? São dois, lembram? O mais novo? Pelo nome da história, o filho pródigo, a gente tenta imaginar que o filho que sai de casa é o personagem principal da história. Mas como vocês vão notar, essa história não tem um personagem principal, mas ela, na verdade, é construída ao redor de 3 personagens principais que se alteram no papel de protagonismo. O holofote da história vai mudando. É com certeza a história mais bonita, a história maior e mais conhecida que Jesus contou. Vamos relembrá-la? É a história que trata de um conflito familiar. E por isso eu acho que mexe tanto com a gente, porque nós vivemos conflitos familiares. É a história de uma casa dividida. Um filho, cuidado com tanto carinho. De repente, em determinado momento, ele fala: pai, eu não estou satisfeito com nada disso, né? Eu quero ir embora, quero sair daqui, quero sair dessa família. Me dá a minha parte na herança. Agora, aquilo tudo que foi construído, né, com cuidado, o pai se prepara para entregar para o filho mais velho. Para o filho mais novo, desculpa. O pai tinha que dar? O pai tinha que dar? Não. A herança normalmente é transmitida com a morte, né? Mas aquele pai, nós não conseguimos entender bem porquê, ele resolve dar ao filho a sua parte. Quando Lucas fala que o pai dá para ele a herança, a palavra que está lá escrita no Evangelho, poderia ser traduzida como vida. É como se, na história de Jesus, o pai não dá apenas o dinheiro, ele entrega para o menino a vida dele, fala: toma a sua vida para você viver do jeito que você quiser. Na verdade, é isso que o menino quer. Muito mais do que dinheiro, ele quer o quê? Liberdade, ele quer fazer do seu jeito, ele quer ficar independente, autônomo das regras da casa, ele quer sair de debaixo dos braços do pai. É isso que ele quer. Vejam como essa também é a nossa história. E aquele menino, então, ele pega a vida dele, ele vai para um país distante, ele vive da sua maneira, do seu modo, e ali ele gasta todos os recursos que o pai tinha transmitido para ele, vivendo esbanjadamente. Mas a crise sobrevém àquele país, e agora ele já não tem mais recursos, seus amigos já não são tão amigos assim, ele começa a procurar trabalho, tem muita dificuldade de encontrar, e ele chega ao ponto de estar passando fome. Esse menino, não conseguindo nada para fazer, ele vai fazer alguma coisa que é extremamente desonroso para um judeu. Porco é um animal impuro para o judeu. Agora aquele menino tem que cuidar de porcos. É uma dupla desonra. E ali, naquele lugar, ele sente necessidade de se alimentar da comida dos porcos. Olha, comida de porco sempre foi comida de porco em qualquer época da história. A Bíblia fala que era alfarroba. Se você quiser entender isso como lavagem, você pode entender, porque o gosto é isso. Alfarrobas era uma espécie de uma vagem que dava numa árvore brava, uma árvore silvestre na costa do Mediterrâneo. Com certeza era um produto tão ruim, imprestável para o ser humano, que eles destinavam para os porcos. Como hoje a gente faz, destina o que existe de pior para os animais. E na história de Jesus, nem isso deram para aquele menino. Já pensou em que situação de miserabilidade ele chegou? E é aí que cai a ficha dele. Aí ele começa a lembrar da casa do pai, de que na casa do pai havia comida, havia pão, havia amor, e na verdade ele largou tudo isso. E aí ele começa a planejar o retorno dele.
E para retornar, ele começa a escrever na mente dele um monte de desculpas. Ele pensa, quando eu chegar lá, eu vou falar, pai, eu pequei, eu não sou digno dessa casa, não sou digno nem de ser tratado como um dos seus servos, trata a mim como o pior deles, mas me deixa entrar. Ele bola todo o discurso de justificativa. E agora ele tenta retornar para casa. Com certeza ele vai pelo caminho pensando, será que depois que tudo que eu fiz eles vão me aceitar? Será? Aí o holofote da história muda. Simplesmente o filho mais novo sai de cena e entra em cena o pai. A gente fica sabendo que o pai passou todos esses anos que o filho esteve fora, ali, sentado na janela, olhando para o horizonte, na expectativa. Um dia eu vou ver ele voltando. E a gente sabe que essa é a história de muitos pais e muitas mães também, que veem os filhos tomando caminhos os mais diversos possíveis e elas mantêm viva aquela esperança, né? O pai que passou todo esse tempo ali, na janela, aguardando, ele vê de longe o filho vindo. E ele reconhece, é o meu filho. E agora ele não se satisfaz em esperar, a ansiedade e o ânimo, o desejo de rever é tão grande que ele sai de encontro, ele corre até o filho. E ele abraça o filho quando o filho estava distante ainda. O filho começa a fazer todo aquele discurso. Pai, eu não sou digno, sabe aquela choradeira? O pai interrompe tudo aquela desculpada danada, ele corta o assunto do filho e ele fala, olha, esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Tragam para mim vestes novas, tragam para mim um anel e coloquem no dedo e tragam para ele sandálias. O pai, não satisfeito com todo esse agrado, mandou matar o novilho cevado, que é aquele engordado para ocasiões especiais, e deu uma grande festa, um grande banquete com música, com dança e com muita comida boa. Agora o pai sai de foco de novo. Entra na história o filho mais velho. O filho mais velho está trabalhando lá no campo e ele escuta aquelas músicas, né? Vê que tem uma festa danada acontecendo. Ué, que negócio é esse? Nem fui convidado. Tenta se colocar no lugar dele. Agora, quando ele vai se aproximando, ele descobre, isso tudo é para o seu irmão. Aquele irmão seu, a ovelha negra da família, não é? Pois é, ele voltou. E olha o que seu pai fez. O filho mais velho fica o pé, se recusa a entrar. E eu não vou participar disso. A situação fica tão embaraçosa, o constrangimento é tão grande, que o próprio pai tem que sair da festa e ir lá tentar apaziguar o filho mais novo, o filho mais velho. E o filho fala, pai, olha, eu estou aqui te servindo esse tempo todo. Eu sou responsável. Eu fiz tudo que o senhor mandou. Eu fui bom aluno. Sempre tirei nota boa. Fiz tudo direitinho e você nunca me deu um carro. Olha, esse irmão meu aí, né? Era baderneiro, era zoado, só te deu dor de cabeça, te envelheceu. E você dá tudo para ele. Eu não entendo você, pai. Eu não entendo você, mãe. Talvez alguém aqui já tenha presenciado essa história, não é? Para mim, você nunca matou um bezerrinho para eu celebrar com os meus amigos. Agora, esse aí que gastou seu dinheiro com as prostitutas, olha o que você faz. E agora, o pai tenta explicar para aquele menino um negócio que vocês já entenderam lá na parábola da grande ceia. O pai tenta explicar para o menino que essa história não é sobre justiça, não é sobre mérito. O filho realmente não tem mérito nenhum, não tem. A festa para ele, tudo que ele recebeu, não era por causa do mérito dele. Era por causa do amor do pai. A história não é sobre justiça. Vamos entender um pouquinho o que o pai fez. Primeira coisa que o pai deu para o menino foram o quê? Vestes novas. Você consegue entender que esse menino ele vem maltrapilho?
que ele vem em frangalhos, que ele vem destruído por tudo aquilo que ele viveu, as vestes, gente, normalmente representam distinção. A gente distingue as pessoas pelas roupas que elas vestem. Quando você vê um cara de gravata, paletó, você já consegue criar uma imagem a respeito dele. É um empresário, é um executivo bem-sucedido, é alguém da área do direito. O que aquele pai fez agora, ao dar vestes novas para aquele menino, foi fazer o quê? Dar para ele distinção. O pai está distinguindo ele naquele ambiente. Mas o pai deu para ele um anel também. Isso é muito interessante, porque o anel, naquela época, trazia o brasão da família. As pessoas eram conhecidas pela família a qual pertenciam. Esse menino, ele retorna sem família. Ele retorna sozinho. Ele retorna sem o anel. Quando o pai coloca o anel no dedo dele, o pai está dizendo: você pertence a esta família. Você é desta casa. Mais do que isso, o anel significava crédito. Porque quando você comprava alguma coisa naquela época, você poderia usar um anel com cera quente, e ali você colocava o brasão, marcava aquela compra, aquele documento de compra com o brasão da sua família. É uma espécie de um cartão de crédito da época. Então o pai está restituindo para o menino o quê? O crédito, está dizendo: você tem crédito, você tem nome na praça, nós depositamos confiança em você. E agora o mais impressionante de tudo, o pai dá sandálias para o menino. Isso não é impressionante? É ou não? Acho que não. Até então não era impressionante para mim, não. Eu tentava entender o que isso significava. Um dia eu estava lendo um livro sobre história antiga. E nesse livro dizia que os escravos, não tinha nada a ver com a história, com a parábola de Jesus. O livro dizia que os escravos eram proibidos de andar calçados. Calçado era coisa de homem livre. E agora eu percebo nessa história que o menino, ele chega escravizado. Você está percebendo que ele voltou descalço? O pai corre para calçá-lo. O menino voltou escravo das experiências que ele teve, das frustrações, do trauma, da distância do pai. E o pai agora o torna de novo um homem livre. E agora, o que acontece na história? O que acontece na história? O filho mais velho reclama, fica aquela confusão e quem sabe me contar o final da história? Não tem. Não tem. Essa parábola de Jesus é uma história que não tem final. Simplesmente ela é interrompida. Será que o filho mais velho entendeu, depois da explicação do pai, e resolveu entrar, celebrar e se alegrar com o irmão? Será? O que você acha, Fabrício? Será? Será que o filho mais novo, depois de ter aprendido essa lição, será que agora ele vai ser um filho de verdade, vai ficar em casa, vai participar da vida familiar, ou daqui uns dias vai dar a louca nele e ele vai começar tudo de novo e sair de casa? O que vocês acham? Sabe qual é o final dessa história? O final dessa história, vocês estão escrevendo hoje. Porque nós somos os personagens dessa história. Deus, sem dúvida nenhuma, é o Pai. Nós somos aqueles que se rebelaram contra a vontade do Pai. Queríamos viver a nossa própria vida, do nosso jeito, com os nossos conceitos. Ah, não acredito nisso. Ah, não acho que é dessa maneira. Ah, isso aí não é para mim. Então, nós tomamos a vida para a gente. E agora a gente está entendendo que o Pai, Deus, nosso Pai, durante todo esse tempo permaneceu ali na janela olhando para a gente, na expectativa de que um dia Ele vai nos ver voltando para casa. Você está com o papel e a caneta para você dar o fim para a história, porque essa é, na verdade, a minha e a sua história. E se a gente perceber,
todas as parábolas de Jesus se fundem nessa história. Quer ver um negócio? Vamos lá? Vamos fazer o nosso exercício? Cadê o meu pincel? Quem é a ovelha? A ovelha não é, na verdade, também a dracma que se perdeu? A dracma não é também o filho que se perdeu? Vamos tentar alinhar mais? O filho não é aquele que não merecia a festa feita pelo pai? É aquele que não tem mérito nenhum? Não é? E o dono dessa ceia, quem é? Não é, na verdade, o pastor que procura a ovelha? O pastor que procura a ovelha não é a mulher que procura a dracma? E a mulher que procura a dracma não é também o pai que espera pelo filho? E esse grande banquete que é o reino de Deus, ele não é como o grão de mostarda que vai crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de influenciar e receber até mesmo as pessoas que estavam de fora, nas ruas, perdidas? Não é assim o reino de Deus, como a farinha que leveda toda a vida? Está vendo que, na verdade, todas essas histórias, elas se fundem numa única história? O que todas as parábolas de Jesus estão dizendo, gente? Todas elas têm o mesmo conteúdo. Todas as parábolas de Jesus dizem sobre um Deus de amor, que ama insistentemente, pacientemente, de forma perseverante e que vai de encontro a nós, aonde quer que nós estejamos. Essa é a conclusão de todas as parábolas de Jesus. Eu espero que você tenha compreendido o seu papel e o seu lugar nessa história. Tá bom? Vamos orar?